Bom, como a gente estava falando a respeito da restrição hídrica, né, a gente viu o seguinte, nas pessoas, né, que não tem problema com a concentração do hormônio ADH, o ADH ele vai estar atuando ali, né, fazendo a absorção da água, né, do processo de formação da urina, então ele reabsorve e joga para a corrente sanguínea. Numa pessoa que tenha a saúde perfeita em relação à questão do hormônio ADH, o que vai acontecer é o seguinte: como ela baixou a concentração de água, como ela está sem beber água, ela não pode perder água em excesso pela urina, senão ela corre o risco de desidratar. E a gente já comentou várias vezes que a desidratação não é uma opção para o nosso corpo. E aí o que vai acontecer? O ADH ele vai captar cada vez mais água e ele reduz a quantidade de água que vai estar sendo eliminada na urina para poder jogar essa água de volta para o sangue. Ele equilibra a concentração no sangue e, como consequência, ele diminui, né? Ele equilibra o volume de água no sangue e, como consequência, ele diminui a quantidade de água na urina. Com isso, ele mantém a osmolaridade do sangue normal e ele vai aumentar a osmolaridade urinária. A urina vai ficar mais concentrada. Numa pessoa com diabetes insípidos, olha o que vai acontecer. Como o ADH ou ele não vai ser produzido, né, isso aqui no diabetes central, como o ADH não vai estar sendo produzido ali, ou existe algum problema na ligação do ADH nos rins, nos néfrons, mesmo que a pessoa não tenha bebido água, né, mesmo na privação de água, ela vai continuar perdendo água em grande quantidade pela urina. Então, ela já perderia isso naturalmente, mas mesmo com a privação de água, ela continua perdendo e a urina, ó, cada vez menos concentrada, tá? Então, a, a gente tem a diminuição, né, dessa concentração urinária aqui no indivíduo com diabetes insípidos, tá? O que vai acontecer é o seguinte: para que eles diferenciem, né, se a diabetes insípidos tem causa central, né, se o problema está de fato na produção e liberação do ADH, ou se é na captação do hormônio pelos rins, né? Esse teste de privação de água ele tem que ser feito em duas fases. Na primeira fase é isso, é você medir a concentração de ADH e medir a osmolaridade urinária durante esse período de privação de água. Parou o exame, fez toda a primeira parte, e na segunda parte eles vão administrar o DDAVP, que é a desmopressina, que seria, na verdade, um ADH sintético, né? Ele seria um hormônio sintético que é administrado pela via nasal para ver se a pessoa responde ou não. Pós-resultado de osmolaridade, eles vão ver o seguinte: se for o diabetes insípido central, vai ter elevação da osmolaridade depois da aplicação do DDAVP. Se for nefrogênico, não. Por quê? Se foi central, essa pessoa não produziu ADH e por isso não tinha controle. Então, quando você injetou o ADH, ela respondeu. No nefrogênico, não, porque independente de chegar ou não chegar o ADH ali, ela continuou se mantendo do jeito que estava, com a osmolaridade urinária baixa, tá? E para fazer o teste de restrição hídrica, o ideal é que se faça isso num paciente com internação. Por quê? Porque você corre o risco, né, de ter uma desidratação ali no meio do caminho, corre o risco da pessoa passar mal, você corre o risco de diminuir muito essa quantidade de água e ter problemas sérios associados a isso. Então, se recomenda a internação do paciente durante esse período, até porque você vai ter que fazer o exame em duas partes, né, que vão levar horas ali cada um. Então, para fazer esse teste, eu tenho que colher soro, né, o sangue do paciente e a urina. Para o paciente fazer isso, na véspera do exame, ele tem acesso livre à água, normalmente. No dia do exame, a partir do dia que ele vai fazer o exame, ele não pode beber água. O de jejum, ele tem que ser um de jejum leve, né? Não se pode tomar café, nem chá, nem chocolate, não se pode fumar. Ou seja, ingestão de líquidos ali, nem pensar nessa hora.